Boa noite, meus amigos. Mais uma vez com vocês, uma satisfação imensa estar aqui. Iniciaremos nossa doutrinária de hoje, ainda trabalhando com o livro Rumores Libertadores, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. O tema de hoje, impulsos e vontade. Então, para que a gente possa iniciar, nós vamos fazer uma leitura. Primeiramente, eu vou colocar uma música aqui de fundo para que a gente possa iniciar essa leitura, com um pouco de música. Bom, o livro é o livro de José Carlos de Luca, O Médico Jesus. O Médico Jesus. Então, nesse livro, a gente está escolhendo aqui o tema que vai ser tratado, dieta mental, que, de certa forma, tem a ver com o nosso tema de hoje. Bom, ele inicia da seguinte forma. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio é esse cuja causa repousa no mundo mental. Essa frase que ele inicia é de autoria de Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, psicografia de Chico Xavier. Então vamos ao texto. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isso quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade de nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como a luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Então, meus amigos, essa leitura que foi trazida pelo livro
O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa realmente iniciar as nossas reflexões sobre o tema de hoje. Né? Coloquei aí a lâmina desse texto que eu acabei de ler e vamos fazer a nossa prece. Amigo Mestre Jesus, orientadores que nos auxiliam amorosamente nas tarefas edificantes do dia a dia, pedimos o vosso apoio, a vossa permissão, para que possamos realizar essas reflexões com lucidez, com coerência, e que essas mensagens possam atingir aos nossos companheiros de caminhada, de jornada, atendendo-os em suas necessidades, ofertando a eles os momentos de reflexões. Então, Senhor, confiante na vossa misericórdia, iniciaremos agora a doutrinária da noite de hoje com votos de muita paz. Bem, amigos, o nosso tema, esse tema trazido por Joana de Ângeles, é um tema extremamente interessante e abrangente. Pela primeira leitura que nós fizemos agora no livro O Médico Jesus, né, já dá para ter uma ideia do que nós iremos tratar. Nessa lâmina, eu trago exatamente as primeiras frases que o tema de Joana de Ângeles, Impulsos e Vontades, apresenta para nós, para que a gente possa refletir. Eu vou ler para vocês, para que a gente possa internalizar bem a mensagem contida nessas orações. O homem é o que programa e acalenta mentalmente. Das inexauríveis fontes do pensamento que filtra as aspirações do espírito encarnado, transformando-as em ideias, promanam as sombras e as luzes que promovem a angústia e a dor a que todos se entregam. O que é que Joana de Ângeles começa a nos trazer de informação? Você é o que você pensa. Porque o pensamento, meus amigos, ele movimenta energias. E o teor do seu pensamento, a intencionalidade dele, pode ser benéfica ou não. No livro Pensamento e Vida, de autoria de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier, lá tem uma mensagem cujo tema se chama O Espelho da Vida. Emmanuel nos traz: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. E a gente volta para o que a nossa Joana de Ângeles nos traz: você é o que você pensa. E aí a gente começa a refletir sobre isso. Mas vamos entender um pouco como é que funciona esse mecanismo do pensamento. Como é que ele ocorre no nosso corpo físico, essa interação entre o ser espiritual e o físico, essa estrutura física que nós temos. Vamos tentar entender como isso se dá para a gente lá na frente compreender melhor toda a abrangência dessas mensagens que estamos lendo nesse momento. Bom, o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele passa a captar
ele é o nosso receptor maior de tudo que é sensação que nos chega. Nosso corpo tem uma rede neural, muitos filamentos nervosos, que são os nossos sensores físicos, que detectam essas sensações, que elas podem ser internas ou externas, e aí nós vamos ver lá na frente como se processa cada situação. E o nosso cérebro ele chega e recebe todas essas sensações. Esses estímulos que nós temos chegam na forma de impulsos elétricos. Então, no primeiro momento, o nosso cérebro está capturando essas sensações que nos chegam, que podem ser internas e podem ser externas. Isso se traduz em impulsos elétricos. Então, nesse processo de troca neural, onde envolve eletricidade e reações químicas diversas, o que eu chamo de eletroquímico, estímulos eletroquímicos, o nosso órgão de memória passa a armazenar essas sensações para posteriormente utilizar como respostas ou como elementos significantes de aprendizado. Esses estímulos na nossa memória, elas são armazenadas. E se são armazenadas, é porque nos é de interesse. Então, nós temos já aí o que nós conhecemos como informação. Essas informações que foram trazidas através desses estímulos eletroquímicos, elas vão ser assimiladas pelo nosso organismo, que vai utilizá-las em algum momento, ou para promover outros estímulos, ou para armazenar e aguardar o momento apropriado de uma devolutiva em cima dessas informações que foram capturadas naquele momento. Então, a gente pode dizer que o nosso computador cerebral é similar ao nosso computador que a gente hoje tem em mãos em nossas casas. Similar, é só um comparativo para que a gente possa entender toda a sistemática da coisa. Ora, mas se a gente traz estímulos, e esses estímulos são impulsos elétricos, ora, se são impulsos elétricos, se nós estamos gerando eletricidade, nós estamos gerando também o que nós conhecemos como campo magnético. Isso é físico. Ora, toda eletricidade, toda corrente elétrica circulante, ele vai gerar no seu entorno um campo magnético. Então, quando a gente recebe um estímulo, seja ele de forma consciente ou não, nós vamos responder a ele. E, normalmente, essa resposta se dá na forma de um pensamento. Perceba aí como a gente está evoluindo para a questão, para o conceito de pensamento. Ora, se a gente gerou um pensamento, então essa resposta ela vai ser construída também na forma de um movimento, de uma força eletroquímica. É a resposta. E aí, o nosso corpo, através dessa força eletroquímica compatível ao pensamento que geramos, vai poder responder aos estímulos que recebemos. E esses estímulos, preste atenção, normalmente podem trazer mudanças ou podem promover mudanças de ordem interna e externas ao nosso corpo.
Quando esses estímulos promovem mudanças internas, nós acabamos de falar um trechozinho de Emmanuel, né? Acontece aquela questão da mudança do batimento cardíaco. As pessoas, muitas vezes, ao receber um estímulo, começam a suar em demasia. Algumas pessoas têm contrações involuntárias de músculos, outras liberam hormônios, uma profusão de hormônios dentro do nosso corpo. Ou seja, são alterações internas por conta desses estímulos. Agora, quando a gente exterioriza em resposta a esses estímulos, normalmente é através dos nossos comportamentos no meio onde nós estamos, naquele momento. Então, às vezes, um comportamento de raiva, um comportamento mais agressivo, podendo evoluir para uma agressão, uma fuga, uma alegria de forma mais abrangente, risos, gargalhadas, choros, são formas externas de manifestação desses estímulos que nos chegaram. Então, a nossa mente, né, através desses mecanismos que nós recebemos e que nós devolvemos, gera energia. E essa energia é de natureza elétrica. E se é elétrica, ela tem um campo elétrico. Se tem um campo elétrico, nós temos a presença do magnetismo. E de ordem química, pela própria constituição do nosso aparato físico. Olha, dessa forma, o que a gente pode concluir? Pensamento é energia. E essa energia, ela pode se propagar para dentro do nosso corpo, como para fora do nosso corpo. Para dentro do nosso corpo, a depender da qualidade desse pensamento que é energia, nós podemos provocar danos a algum órgão interno. Tem pessoas que em determinadas situações sentem necessidade de ir ao banheiro urinar, ou sentem náuseas, ou qualquer outra manifestação interna. São esse pensamento, essa energia alcançando as esferas interior do seu corpo. Às vezes, fragilizando um grupo de células, um órgão. E a depender da continuidade com que isso aconteça e frequência, pode vir a ter um dano por conta disso. Então, André Luiz, no livro Evolução entre Dois Mundos, essa energia que é o pensamento, ele chama de fluido mental. Em uma outra literatura, no livro Universo e Vida, o espírito áureo, ele chama fluido mentomagnético. Então, essa questão do pensamento, ela é muito delicada e importante. O tratamento que a gente deve dar àquilo que nós pensamos. Então, toda a nossa exteriorização, ela se dá através de campos energéticos. Porque pensamento é energia. E por ser energia, e por nós estarmos mergulhados sobre o fluido cósmico universal, esse éter cósmico que nos envolve, ele é suscetível à modificação, a impressões por conta dessa energia emanada por nós. E dependendo da intensidade
vibracional que a gente exterioriza, esse éter cósmico ele começa a criar moldes, ou seja, partículas de pensamento mais ou menos densas. E isso vai depender exclusivamente da natureza desse pensamento, as más intenções ou as boas intenções, a forma de agir e de pensar do indivíduo. Então, quando essa energia, que é o nosso pensamento, se exterioriza e manipula esse éter cósmico, ele começa a formar no plano extrafísico o que a gente conhece como formas pensamento ou egrégoras. Muitos de vocês já devem ter ouvido a denominação egrégoras. Então, essas egrégoras, ela vai ter uma força, ela vai ter uma construção e uma dimensão, um tamanho, quanto mais forem alimentadas pelos pensamentos afins. Então, se nós nutrimos pensamentos de determinada qualidade, de determinado teor, nós estamos formando no ambiente que nos encontramos formas, pensamentos chamadas egrégoras, que se forem pensamentos nocivos, nós estamos colocando no nosso ambiente uma energia que não nos fará bem. E o pior, nós não falamos que pensamento é energia, que ali tem envolvido eletricidade, magnetismo? O que é o magnetismo? O magnetismo, ele vai ter a força de um ímã e aí vai atrair pensamentos de mesmo teor, o que nós conhecemos como pensamentos afins. Nós funcionaremos como verdadeiros ímãs. Então imagine o problemão. O nosso pensar de forma desgovernada, a depender do teor desse pensamento, que é energia, estará atraindo outros pensamentos afins. E aonde quer que estejamos, aonde quer que tenhamos maiores momentos, né, nesse nível de pensamento, estaremos ali construindo egrégoras que não serão salutares para o nosso organismo. Então, essas egrégoras, normalmente, no nosso entorno, né, ele cria uma espécie de psicosfera formada por essas correntes mentais do pensamento. Esses processos também criam uma psicosfera que a gente denomina de aura. É a nossa identidade. O corpo físico, quando alguém quer o reconhecimento da identidade do indivíduo, utiliza-se dos dados digitais único. Alguns hoje já utilizam a íris, né, do olho para identificar o indivíduo. A nossa aura, que é essa psicosfera que nos envolve, fruto dessa construção que tem como origem o nosso pensamento, que é energia, é a nossa identidade. Rapaz, se é a nossa identidade, imagine os espíritos que nos olham, que nos observam. Eles veem a gente como nós somos. Nós estamos enclausurados em uma estrutura de carne, mas a nossa psicosfera nos denuncia como efetivamente somos. Então, a psicosfera, essa aura, é a nossa identidade moral.
E aí Joana de Ângeles, ela traz, ela alerta, ela faz considerações sobre isso, sobre a qualidade das nossas ideias. Porque se a ideia, se o pensamento é energia, e se essa energia não tem uma boa qualidade, com certeza ela pode nos fazer sofrer, nos causar algum tipo de transtorno. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, no item 20, o nosso querido Allan Kardec fala dos cuidados que devemos ter com o pensamento, principalmente quando ele é de natureza negativa. E aí ele nos recomenda, né? Todo mau pensamento pode ter duas origens. A nossa própria, fruto do nosso pensar, por conta das nossas imperfeições espirituais que ainda carregamos, ou por influência negativa que age sobre nós. Porque se nós somos um imã, nós criamos esse campo em torno de nós e nós temos uma psicosfera que vai encontrar afinidades, obviamente que nós vamos ser influenciados de forma compatível ao nível de pensamento que nós estamos tendo naquele momento. E aí no livro de Esperança, de autoria de Emmanuel, por Chico Xavier, tem um tema, Verbo Nosso, que ele demonstra essa preocupação do pensar, da qualidade dos nossos pensamentos. E aí ele traz algumas frases para que a gente possa refletir. Ele diz: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Nós estamos construindo a nossa aura. E ali ela é formada por muitos tijolinhos equivalente ao tipo de pensamento que produzimos. Mas aí ele vai mais além. As palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Ele está falando do externar. Porque enquanto você está fazendo mal a você mesmo, você cria débito com você mesmo e com a lei divina. Mas quando você externaliza essa má qualidade de pensar através das palavras, você atinge a outros companheiros de jornada. E aí os nossos débitos são maiores. E aí ele pede que a gente tenha o cuidado na construção das nossas palavras, dos nossos pensamentos, porque eles são como agentes na construção de edifícios da vida. E ele nos alerta mais ainda, lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a ironia, o sarcasmo, ou seja, às vezes a gente lança até uma palavra ao próximo, mas com uma intencionalidade muito forte de ironia, de sarcasmo. E aí a gente sabe que a intenção, o duplo sentido, tem também a sua repreensão. E aí ele nos alerta para a questão da irritação. Sempre que a irritação nos visite, guardemo-nas em silêncio. De vez que a cólera é tempestade magnética. Olha, ele já está externando que o nosso pensamento cria um campo magnético e a nossa cólera, a ira com que a gente pode, em alguns momentos, se deixar estar, é uma tempestade magnética no mundo da alma. E aí, se você externa essa tempestade para fora através de palavras, nesse momento de desequilíbrio,
ele compara como se fosse um raio fulminatório que pode cair em qualquer lugar. Então, a palavra no momento de cólera, ele se assemelha a um raio que pode cair em qualquer lugar. E aí, Joana de Ângeles nos convida para que a gente reflita sobre a responsabilidade que nós temos diante de nós mesmos. Porque nós queremos a felicidade, nós desejamos, nós almejamos a felicidade. Mas se a gente não busca a renovação interior, que é a nossa responsabilidade, não é dos outros, não está no externo, a nossa renovação é um processo educativo nosso e, portanto, de inteira responsabilidade nossa. Se a gente quer alcançar a felicidade, que no caso aqui está a felicidade relativa, a gente precisa buscar essa renovação. E o Livro dos Espíritos, nosso amigo Kardec, ele traz muito bem isso lá no livro 4. Uma sequência de questões que começam na 920, vai até 924, 25, não me lembro bem, mas é mais ou menos isso, onde ele faz a seguinte pergunta, uma das perguntas que ele faz. O homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa? Resposta: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então a responsabilidade é nossa. E nós não teremos uma felicidade completa porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações nós estamos aqui para melhorarmos, para quitarmos débitos. Então, Joana chama a atenção disso no seu texto. E ela fala sobre essa questão da felicidade na ideia equivocada, né, que se tem. Ela diz assim no texto dela, que muitas vezes o ser humano ele traz um conceito de felicidade como sendo a busca por prazeres dos sentidos. E muitas vezes essa busca desses prazeres, quase sempre, leva à exaustão dos elementos constitutivos do nosso aparelho corporal. E a gente precisa refletir sobre nossos vícios, né? E ela vai mais além, ela diz, olha, o homem, com o advento das tecnologias, ele consegue fazer tantas coisas, ele consegue modificar, inclusive, a face do planeta em que habitamos, mas é incapaz de utilizar essas mesmas tecnologias para uma transformação de suas paisagens íntimas. Que o homem busca emoções e gozos físicos e entende que isso é a busca da felicidade. Esses vícios e essas paixões, ela vai mais além, ela diz, decorre de nossa indigência espiritual. Demonstra o estado de ignorância que ainda vivemos. E por que a gente ainda está nessa situação? Por que o avanço moral não corresponde ao crescimento intelectual? E ela traz a seguinte questão. Modificar para melhor exige esforço e dedicação. Modificar para melhor exige esforço e dedicação. É mais fácil a conquista tecnicista que não impõe os supremos sacrifícios da renúncia e do incessante burilamento. Por isso que a gente tem essa divergência, essa defasagem tão grande entre o intelectual e o moral, que é muito mais fácil
a gente conquistar esse lado tecnicista do que a gente promover a reforma íntima. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 10, ele traz um trechozinho da autoria do Espírito Hahnemann, onde ele nos traz o seguinte esclarecimento. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. O Evangelho torna a falar exatamente o que Ana de Ângeles traz, o que Emmanuel comenta. Então a gente precisa ter uma coisa chamada vontade. Vontade é a palavra. Vontade. Porque a vontade, ela tem um significado. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida. Olha o que Emmanuel nos traz. A vontade é a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade. E Ana de Ângeles fala disso. No seu texto, Impulsos e Vontade. Ela fala disso. Dessa vontade que a gente deve ter, dessa vontade firme, para que a gente possa ter a governança dos nossos sentidos. E Emmanuel diz mais, olha, a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aí ele fala a eletricidade, que é energia dinâmica, o magnetismo, que é energia estática, o pensamento, que é a força eletromagnética. Então, Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, ele continua ressaltando essa questão da vontade. E ele diz que a vontade é comparável a um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Percebam, nós temos uma série de competências e capacidades. E às vezes nos falta esse botãozinho ser acionado. E Joana de Ângeles, quando fala de vontade, voltando para o tema, ela ainda faz mais algumas considerações sobre o comportamento do ser humano. E aí ela diz, olha, o ser humano, ele não está fadado à dor, ele não foi concebido com o propósito de viver na eternidade sob o jugo da dor. Se ele tivesse um pouco de bom senso, buscasse um pouco a reflexão, isso só lhe bastava para que ele descobrisse, a alta finalidade da vida a manifestar-se em tudo. Então ela nos convida que a gente deva, no nosso proceder, buscar o refreamento dos impulsos grotescos que ainda acompanham, ao bloqueio dessas tendências tormentosas e sandices, utilizando exercícios disciplinares, morais, relevantes. E ela pede que se planeje? Não. Isso é uma necessidade do agora, do já, do imediato. Nós estamos aqui na carne com uma possibilidade de fazermos algo primeiro por nós mesmos, pelos nossos companheiros e por essa natureza exuberante que é a nossa casa lá. E vamos deixar para amanhã? Então ela faz esse convite no seu texto. E ela diz mais, quando o homem, ele
comanda os impulsos, dando a direção correta às aspirações, a vida lhe responde em poemas de paz e êxito às tentativas de crescimento. Então ela alerta a gente sobre essa necessidade premente da gente acionar o botão da vontade, acionar o leme, direcionar o nosso barco da vida para dar o grande salto. E ela fala no seu texto que muitas vezes isso não vai ocorrer nessa existência apenas. Será ou seria necessário mais outras tantas existências para uma série de burilamento de equívocos que estão enraizados no nosso ser, para que a gente destrua essas egrégoras tão expansiva que se encontra por conta de vidas pretéritas recheadas de vícios e de gozos físicos. Então, Joana de Ângeles nos dá esse presente e nos convida a essa reflexão. Esse é o nosso tema da noite. E eu trago logo abaixo aqui na lâmina uma frase, uma oração de Irmã Dulce, no livro dela Sementes de Amor. E nesse livro Sementes de Amor, para que a gente possa encerrar essa doutrinária de hoje, ela diz o seguinte: façamos de cada dia da nossa vida um dia santo. Façamos tudo para nos santificar cada vez mais, servindo a Deus na pessoa do próximo, com amor e alegria. Então, meus irmãos, o convite está dado. Vamos refletir, vamos repensar, vamos aproveitar esse momento que estamos em casa com os nossos familiares. Vamos rever, vamos fazer um mergulho dentro de nós mesmos, buscar refletir sobre o que somos, o que propomos ser, o que os nossos entes queridos pensam de nós, porque às vezes nós nos colocamos em um patamar com uma visão completamente equivocada. E é preciso saber ter a leitura daqueles que nos são mais caros, que estão no nosso entorno, para que a gente possa efetivamente buscar aprimorar-se, buscar melhorar-se, mas não com saltos gigantescos, porque isso cansa, isso não é efetivo, isso não é eficaz. Com pequenas coisas, com pequenos gestos, sejamos essa pessoa nova que vai emergir depois desse processo de isolamento com uma mentalidade sólida sobre o que é a vida e qual é o nosso verdadeiro papel aqui nesse planeta. Então, me despeço agradecendo. Boa noite para os senhores. Muita paz.